Mas vamos começar com notícias do Atlético. Foi um sábado importante para Jorge Sampaoli, marcando presença pela primeira vez na Arena MRV. Henrique André acompanhou. Um abraço. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cirilo. Para quem está acompanhando a turma do bate-bola neste sabadão, eu errei no look aqui, viu, Cirilo? Vim com a blusa, achei que o ar-condicionado tá ligado, não estava. Agora tá corrigido esse erro. Eu tô vendo você sem blusa aí. Tropical. E um clima tropical também na Arena MRV. Apresentação oficial de Jorge Sampaoli. Tá? Muita gente hoje na sala de imprensa da Arena MRV. Foi o primeiro contato dele com o estádio. Daqui a pouquinho a gente vai falar como é que foi esse contato, como é que foi também o primeiro treino do Sampaoli na Arena MRV, porque agora a gente vai ouvi-lo um pouquinho na turma do bate-bola, porque ele fala coisas importantes. E uma delas é projetando o clássico da próxima quinta-feira. Atlético e Cruzeiro é o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E o Galo com a missão da remontada, já que perdeu o primeiro jogo na Arena MRV por 2-0. E agora, se ganhar por uma diferença de 2 gols no Mineirão, com a totalidade de torcida do Cruzeiro, mandante neste jogo, o Galo leva a decisão para os pênaltis. 3 ou mais gols de diferença, o Atlético avança às semifinais. Agora, um empate ou uma nova vitória do Cruzeiro deixa o Galo pelo caminho na Copa do Brasil, no torneio nacional. E o Sampaoli, em uma de suas falas, ele diz sobre mudar o rumo da história. Vamos ouvi-lo. Usted desarrolló muy bien el juego. Los únicos 4 partidos que Cruzeiro perdió, tuvo más el balón. Cuando no tiene el balón, gana partidos. Entonces hay que estratégicamente saber que un equipo que conoce muy bien la transición, evitar de un montón de factores esa característica de un equipo muy bien trabajado, que tiene claro lo que quiere y que nos lleva una ventaja muy grande, no solamente del resultado, sino del tiempo de preparación de su entrenador con Utimi. Pero bueno, es lo que tocó y hay que ser inteligentes para minimizar esa gran capacidad del rival y optimizar por ahí la estrategia de un partido donde si nosotros nos alocamos, seguramente pagaremos las consecuencias. Tá, então Jorge Sampaoli se esforçando, né, ali no Portunhol. Hoje ele falou calminho, falou tranquilo para ser entendido. E uma das coisas que ele disse foi que o Cruzeiro, quando não tem a bola, Cirilo, o Cruzeiro ganha as partidas. Então mostrando que antes mesmo de assinar com o Atlético até o fim de 2027, o Sampaoli estava acompanhando bem o futebol mineiro, acompanhando o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, nas outras competições e também o Atlético. Ele disse, né, as 4 derrotas do Cruzeiro foram jogos em que ele teve mais a bola, né? O comparativo dizendo aí o Sampaoli. Daqui a pouquinho a gente pode detalhar também com o Edu. Siga, Henrique. Falei o contrário, né? Foi quando não tem a bola. Na essência é o que você disse mesmo, só que ele disse do enfoque diferente, né? Tipo assim, ó, os 4 jogos que os caras perderam foram jogos que eles tiveram mais a posse de bola. Então é um time que sabe jogar, tem que ficar muito atento à transição, né? Sabe jogar muito bem na transição e a realidade, estamos vendo aí os grandes jogos que o Cruzeiro tem feito, né, Henrique? Tá aí, eu espero que todos tenham entendido, né, o portunhol de Jorge Sampaoli, porque ele vai falar mais com a gente aqui na turma do bate-bola e foi perguntado também se vai dar a sua cara ao time de forma rápida ou se esse processo vai demorar um pouco mais. Depende muito de... Ahora estamos entrenando doble horario todos los días y vamos a intentar optimizar todo tipo de capacidades. Cuando uno llega a un team en el medio de una crisis, hay que dar un golpe de efecto muy rápido. Entonces, la idea es que ese golpe de efecto tenga la posibilidad de la continuidad. O sea, tenemos que lograr progresivamente modificaciones para cada competencia y recuperar a aquellos jugadores que tienen una historia de excelencia y hoy están pasando por un momento bajo. Tá aí então o Sampaoli também, né, com essa missão de recuperar alguns jogadores que não vêm tão bem e outros que não tiveram tanta minutagem com o técnico anterior, com o técnico Cuca. Então ele está bem ciente do que tem que fazer no Atlético. Uma entrevista de cerca de 40 minutos, Cirilo, respondendo várias perguntas dos jornalistas, de quem teve hoje na Arena MRV. E depois, rapidamente, igual uma formiguinha, seguiu para o campo
para comandar sua primeira atividade na Arena MRV, na Casa do Galo, que é outra missão, né? O Atlético vem muito mal jogando em casa e o Sampaoli também tem essa missão de melhorar o time para que o Atlético tenha na sua casa, faça da sua casa um verdadeiro caldeirão. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o treino. É isso? Vamos falar um pouquinho do Sampaoli. Tá. O Edu, ele faz uma leitura. É um cara que certamente já estava acompanhando o futebol brasileiro, já estava acompanhando o adversário também, já estava ligado no que o Cruzeiro tem de melhor, né, nessa temporada. Como você observa o desafio do Sampaoli, tendo que fazer o planejamento de um jogo que é enorme, em uma desvantagem, e também, ao mesmo tempo, é um treinador que tem uma identidade muito forte, né? Certamente quer colocar o DNA dele no time o mais rapidamente possível. Qual o tamanho desses desafios, Edu? Para colocar a ideia dele de jogo no Atlético, né, o DNA Sampaoli no elenco do Atlético, ele está tentando antecipar etapas, né? Está colocando o time para trabalhar mais vezes durante o dia, 2 períodos de treinos nessa primeira semana de trabalho. A gente não sabe como é que vai ser a semana seguinte, que é a semana dos jogos, né? Cruzeiro, Copa do Brasil e Santos, Campeonato Brasileiro. Mais cedo eu falava no Rádio Esportes, né? O Sampaoli ele pode ser tudo, burro ele não é. Então ele está morando no Brasil, ele acompanha o futebol brasileiro como qualquer um que é apaixonado por futebol, e ele vive de futebol e certamente estava assistindo o Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro está em evidência, né? Ele está assistindo o Cruzeiro, ele sabe exatamente das características da equipe do Leonardo Jardim. Este Jardim que deu outro dia uma palestra, né, sobre posse de bola, deu uma aula sobre ter ou não a posse de bola, e o Sampaoli falou do Cruzeiro, né, de um time que quando tem dificuldade, geralmente é em jogos que teve maior posse de bola. Quando não tem e joga em transição, como ele disse, não dá nem para dizer que é contra-ataque. É transição mesmo, roubando a bola no campo de ataque, no campo de defesa, enfim. Aí o Cruzeiro se dá muito bem. Pra você ter uma ideia, Cirilo, as 5 primeiras equipes em média de posse de bola do Campeonato Brasileiro, ou das 5, 3 estão na segunda parte da tabela, né? Estão do 10º para baixo. Corinthians, Vasco e Atlético. O Atlético está entre os 5 com a maior média de posse de bola. Os únicos 2 que estão ali em cima são Flamengo e Bahia. O Cruzeiro, ele é o 16º no Brasileirão em posse de bola. Que é o vice-líder do campeonato. Porque posse de bola é subjetivo. E eu me recordo muito bem na primeira passagem do Sampaoli pelo Galo, num jogo que ele foi fazer contra o Flamengo no Maracanã, esquece posse de bola. Ele foi para o Maracanã enfrentar o Flamengo com a casinha fechada, linha mais baixa, e se eu não estiver enganado, ele ganhou aquele jogo, mas mudando um pouco, abrindo mão da sua característica de jogo. É claro que é diferente, né, o cenário. Naquela vez contra o Flamengo, ele foi para um jogo de 0-0 para ganhar ou empatar. Nesse jogo contra o Cruzeiro, não basta ganhar, né? Ele precisa ganhar e por 2 ou mais gols de diferença. Então ele vai ter que ter uma estratégia muito bem definida. Podem ser mais de uma estratégia, pode ser uma estratégia inicial, pode ter uma estratégia para um segundo tempo, a depender do cenário do jogo. Então a tarefa não é simples para o dia 11. Mas a tarefa não é simples para a sequência, porque o Atlético está muito mal no Campeonato Brasileiro, há uma pressão muito grande, há uma desconfiança e ele precisa recuperar a confiança do elenco e, em sequência, na semana seguinte, sobe o morro para jogar contra o Bolívar, Copa Sul-Americana, aí é uma outra competição em que o Atlético está avançando, mas que também não está legal. Então, o trabalho do Sampaoli não se resume ao dia 11, ele é muito mais amplo e muito mais difícil. Dá para se dizer que é um momento de transformação coletiva no Atlético? Você acha que é de fato mudar completamente a maneira de fazer futebol? Eu acho que é um momento de transformação geral, cara. Anímica, de confiança, coletiva, tática, metodologia de trabalho, né, de convívio. É uma mudança brusca, é uma quebra de tudo. Né, com a chegada do Sampaoli e a saída do Cuca. E o clube precisa se adaptar o quanto antes. Por isso eu acho que os passos estão sendo bem dados. A ideia do Sampaoli de ampliar o número de treinamentos, fazer em 2 períodos, claro, dando uma cadenciada na parte física, na exigência física. Eu acho que esses 2 períodos, Cirilo, são muito mais para a parte tática, de posicionamento, de entendimento de ideia de jogo, do que qualquer outra coisa. É claro que para o Atlético executar bem o que o Sampaoli gosta, fisicamente esse time precisa entregar mais pelo menos do que vinha entregando com o Cuca. Então o processo ele não é fácil, o espaço de tempo é muito curto,
mas não tem outra saída. Sampaoli, jogadores, eles precisam dar a resposta o quanto antes. A situação da Copa do Brasil é muito difícil, mas eu vou repetir, o Atlético não pode se resumir ao jogo do dia 11. A mudança de trabalho e a expectativa, ela é muito maior do que, entre aspas, apenas o dia 11. Se der bom o dia 11, ótimo, maravilha, pro atleticano, pro Sampaoli, pro elenco. Se não der, e me entendam bem, tá muito mais perto de não dar, porque o Cruzeiro é um time que tá jogando futebol melhor que o Atlético, joga em casa e tá ganhando por 2-0. É só olhar pro placar, né? Exatamente. Se não der, que o Atlético entenda que ele tem que olhar pra frente. E pra frente tem Campeonato Brasileiro, que tem vaga de Libertadores em jogo, e pra frente tem a Copa Sul-Americana, que se você olhar elenco por elenco, o Atlético está entre os melhores. Precisa jogar futebol. Foi até tema de uma das perguntas da entrevista, né, Henrique, quanto a projeto, né, que o Atlético esteja, de fato, olhando não para o segundo semestre de 2025, né? Que esteja olhando, de fato, para o contrato que foi assinado até o fim de 27, e o próprio Sampaoli também esteja, e a resposta dele foi para esse caminho, né? O Rubens falou sobre isso ontem. O Rubens Menin falou para a gente ontem aqui na TBB sobre isso também, que esteja, de fato, sendo construído um time dentro de um projeto, que o jogo do dia 11... se vencer, que não mude completamente o projeto, se perder, que não cause desconfiança, que o segundo semestre não seja simplesmente o objetivo. E tem muita coisa pela frente. Mas eu estou realmente muito, muito curioso em ver aí os próximos meses do Atlético para saber como o projeto dentro do campo, na gestão e também na arquibancada vai ser percebido, porque não é comum, né? Foi um dos temas, inclusive, se acompanhou esse contrato longo do Sampaoli, Henrique. Eu acho que para o Sampaoli, especificamente o técnico do Atlético, não perder quinta-feira é fundamental. Independentemente de classificação ou não. Você sabe que eu vejo um jogo sem pressão para o Sampaoli, porque assim, se ele perde o jogo, acabei de chegar, eu tô aqui tem 6 dias treinando. Mas depende da forma também, né? Não, você não pode ser humilhado por ninguém, mas eu concordo com o Cirilo. Ele tá sem pressão nenhuma. Se ele perder, a culpa não é dele. Se ele ganhar, ele vira gênio. Não, e se ele não perde? Se acaba o jogo ali, o Atlético não perde o jogo, um empate, pô, já causa a impressão de uma melhora. Sim. A depender do desempenho também. E eu então, conversei... o placar do jogo, o resultado para o Sampaoli principalmente, independentemente da classificação ou não, é óbvio que ele quer a classificação, né? É óbvio. Mas se não vier, eu acho que o placar conta muito. Ele fala de mudar o rumo da história. Eu conversei com alguns jogadores, e alguns deles falando que já treinaram em 3 posições diferentes, que de fato os treinos estão sendo bem intensos e que eles queriam isso. Isso está claro na fala dos jogadores, né? Estavam sentindo falta de intensidade. Eu até brinquei com um deles, falei assim, pô, mas esses treinos puxados, você chega em casa arrebentados. Falou, cara, é isso que o jogador gosta, né? Porque o que faz no treino chega mais leve no jogo, ao contrário do que se pensa, né? Que chega estourado no jogo, não. Chega mais leve no jogo. Então, esses relatos também são muito importantes em relação ao Sampaoli. E sobre essa frase, foi o Paulo Brax que disse, não é um trabalho curto, é um trabalho de curto, médio e longo prazo, né? Então, pensando passo a passo, vamos ver se de fato isso se concretiza e o Atlético tenha de fato um projeto para o Jorge Sampaoli até o fim de 2027.